momento, momento de oração, momento de nós estarmos assim, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos deixou, ou seja, Ele nos contou uma parábola do dever de nós orarmos e nunca desfalecermos. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam compreender que a única coisa, a arma que nós temos em nosso favor é a oração. E somente a oração é suficiente para destruir o poder das trevas que invadiu essa nação. Toda essa guerra, todo esse cenário que nós estamos vivenciando, você que é um filho de Deus, você que é um servo, você que é o conhecedor das Escrituras Sagradas, ore, porque a Bíblia nos fala que a oração de um justo, ele pode muito em suas eficácias, ainda mais milhares, dezenas, centenas de pessoas orando. Imagine como nós podemos mudar, revolucionar a história da nossa nação. Não adianta nós irmos para as redes sociais e demonstrarmos a nossa insatisfação com o governo, com a nossa política, enfim, todas essas coisas, criando uma guerra contra os homens, quando na realidade nós que somos cristãos sabemos que nós estamos lutando não é contra o sangue e não é contra a carne, mas são contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Entenda isso. Não adianta você ficar defendendo A e ir contra B, não adianta você ficar defendendo B e ir contra A, porque na realidade nós estamos vivendo uma guerra espiritual, a batalha é espiritual. E essa briga que está sendo gerada entre seres humanos não vai nos levar a lugar nenhum. Nós estamos perdendo tempo guerreando de fato contra pessoas e mais pessoas. Quando a Bíblia nos fala que nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, porque é o inferno que está causando todo esse dano à nossa sociedade. E Deus tem nos deixado tudo escrito pela palavra. Eu, às vezes, vejo algumas coisas nas redes sociais e fico a pensar como as pessoas elas são influenciadas pela mídia ou são influenciadas por colegas, amigos, enfim. Nós temos que ser influenciados pela palavra do nosso Deus. É a única palavra que é verdadeira, que não falha, é a única palavra que nós podemos acreditar, é a palavra do nosso Deus. E antes de nós orarmos, eu queria deixar o livro de Salmos, a sua meditação, Salmo 1, que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcharão, e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Em outras traduções diz
ímpio. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Não adianta ficar lutando contra a carne, contra pessoas. Nós temos que lutar contra os principados e contra as potestades. O texto é bem claro quando ele diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, dos ímpios, de pessoas más. Eu falei que algumas pessoas elas são influenciadas pela mídia, algumas pessoas são influenciadas por lideranças, pessoas que têm uma certa influência, que exercem uma certa influência. Meu irmão, não seja influenciado por pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus. Mas pessoas podem até aparentemente, as ideias podem até aparentarem serem boas, mas nós precisamos estar sempre atento às coisas que estão à nossa volta, às coisas que chegam até nós, aos nossos ouvidos, o que é verdade, o que não é verdade, porque hoje nós temos muitas coisas com aparência de verdade, mas que na verdade têm destruído vidas, pessoas estão sendo destruídas, ministérios estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas nas ciladas, astutas ciladas que o diabo tem nos armado. Entenda que o diabo ele nunca vai vir mostrando quem ele é e nem para que ele veio. Ele vai vir sempre disfarçado, ele vai vir sempre com uma aparência de bondade, de luz. A Bíblia fala que ele se transfigura de anjos de bondade e de anjos de luz. E isso é em todos os setores, áreas da nossa vida, dentro da nossa casa, com a nossa família, dentro da igreja. Porque senão as pessoas vão falar assim: mas você está falando somente dos que estão de fora? Não. Nós precisamos vigiar dentro das nossas congregações. Outro dia no mesmo dia passou uma matéria: pastor estrupou uma criança, e logo em seguida o pai de santo estrupou uma criança. Então, não é questão de religião, é questão de caráter, é questão de humanidade, é questão de amor, é questão de consciência, não tem nada a ver com fé. Os atos em que as pessoas praticam não tem nada a ver com a religião, gente. Então, nós precisamos sermos mais vigilantes, porque dentro do nosso meio também existem os perversos. Olha o que diz Salmo 1: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho, ou seja, não entra no caminho, pelas veredas, não anda no caminho dos pecadores. Aí algumas pessoas podem falar: mas então eu não posso mais ter amizade com pessoas que não são evangélicas? Não. O texto ele não diz isso. O texto fala que não entra no caminho dos pecadores. Eu posso ter amizade, sim, com os pecadores, porque também somos pecadores. A questão é que eu não posso andar pelos caminhos que eles andam, eu não posso fazer as mesmas coisas que eles fazem, eu não posso praticar as mesmas coisas que eles praticam, porque nós somos chamados para uma vida separada. Ser santo como eu sou santo, o santo significa separado. Santo não é aquele santo que criaram uma imagem, esculpiram uma escultura, deram nome e as pessoas têm aquilo como se fosse um santo. Mas a Bíblia, quando a Bíblia fala de santo, significa
separado, nós somos separados desse mundo. Aí o texto diz mais aqui, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não entre no caminho dos pecadores, e nem se ajunta à roda dos amadores. Em outra Bíblia diz, em outra tradução fala que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são pessoas que zombam da palavra de Deus, zomba da igreja, zomba da sua própria fé, zomba de você dar o dízimo, zomba de você ser um cristão, de você ser um filho de Deus. E às vezes estamos sentados na roda desse tipo de pessoa. E a Bíblia nos fala aqui, ó, feliz é aqueles, feliz, em outra tradução fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não entra no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que têm zombado de Deus, da igreja, da palavra, da fé dos crentes, dos dízimos dos crentes, enfim. E às vezes a gente está no meio dessas pessoas e ele fala, feliz é aquele. Se você quer ser uma pessoa feliz, fuja, obedece a palavra de Deus. Não precisa você ficar sem falar com as pessoas, não precisa você rejeitar as pessoas, ame as pessoas, só não pratique aquilo que elas fazem, ou seja, aquilo que a palavra de Deus condena. É a palavra de Deus que condena, não somos nós. Outro dia nós estávamos conversando e uma jovem, ela se referia a um caso de um ator, que eu não vou falar o nome, que ele é homossexual, faleceu, mas ela fez uma pergunta, se ela falou, diz para mim se ele foi salvo ou se ele foi para o inferno. E eu falei para ela, biblicamente, se ele não se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia que diz, não sou eu. Porque a Bíblia não é só para um tipo de pessoa, para um grupo de pessoa que está em práticas erradas. A fofoca é uma prática errada. A desonestidade, o adultério, o tráfico, a pedofilia, não é só a homossexualidade que a Bíblia trata como se fosse errado. Não. Até se você rouba, você está numa prática errada. Se você mente, está numa prática errada. Se você gosta de ficar falando da vida dos outros, está numa prática errada. Não é só a homossexualidade, não é só o adultério, não é só o tráfico, não é só o assassinato, não é só a pedofilia, não é só, hoje nós temos aí o feminicídio, enfim, tudo aquilo que quebra princípios da palavra de Deus, fere a palavra de Deus, é pecado aos olhos de Deus. E não somos nós que vamos decidir ou dizer quem é que vai para o inferno. O justo juiz é Deus. É Ele que vai dizer quem vai, quem fica. Não é porque nós estamos dentro da igreja que todos nós estamos salvos. Eu costumo dizer que nós estamos a caminho da salvação, ou a um passo da salvação, ou estamos com um convite para a salvação. Mas a Bíblia fala assim, findou a cega e passou o verão, e nós não somos salvos, ou seja, tantas coisas passaram, passou o verão, passou o tempo da colheita, passou o frio, daqui a pouco passa essa pandemia e nós não estamos salvos. E por que nós não estamos salvos? Porque simplesmente não estamos em obediência aos mandamentos, aos estatutos, aos princípios que Deus estabeleceu para uma vida feliz, uma vida quieta, para a salvação. Existem requisitos dados por Deus para entrarmos na Cidade Santa. No livro de Salmo,
13, se não me falha a memória, diz assim: Senhor, quem entrará no teu santuário? Deixa eu pegar aqui, está tão pertinho, 1 do 13. É a Bíblia, tudo é a Bíblia, não somos nós que estabelecemos nada, não somos nós que vai dizer quem vai, quem fica, enfim. Torço para que todos vão, oro para que todos vão, né? É o 13 que diz assim: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Não é o 13. Senhor, quem pode... é o 15, que diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Então ele pergunta aqui: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? E no texto, no decorrer do texto, ele mostra quem é que pode ter acesso ao santuário, à morada de Deus. Então nós precisamos lutar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós ainda temos chance de recuperar a nossa vida com Deus. João Batista, ele veio pregando o quê? O arrependimento. O evangelho é as boas novas, ou seja, é a transformação, mudança de vida. Não tem como sairmos das trevas, sermos transportados para o reino do amor de Deus e não sermos transformados, não sermos livres e libertos. Amém? Gente, que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe. Se você tem gostado das nossas mensagens, compartilhe. Convida um amigo para estar em nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado.